nono ano, vamos dar início ao estudo da equação biquadrada, as famosas equações do quarto grau. O aluno, ele está apto a estudar a biquadrada quando ele já tem visto a equação do segundo grau, porque essas equações, elas são equações redutíveis às equações do segundo grau, ou seja, elas no seu desenvolvimento, nós vamos chegar numa equação do segundo grau, certo? Então preste bem atenção nos comunicados importantes que eu tenho que fazer. Primeiro, tarefas. Nada de tarefa na escola mais, não. E nem na plataforma, não. Não mande tarefas. As tarefas vocês têm que fazer para a sua formação. E mandar as dúvidas para mim se você tiver, tá bom? Segundo ponto e último, como é que vai ser suas notas nono ano? Primeira nota será um trabalho que eu vou passar. 5 questões para desenvolver. Caneta azul ou preta. Faz e guarda em casa, bem organizado. Depois passarei o segundo trabalho. Caneta azul ou preta. 5 questões para serem desenvolvidas. Guarda em casa, coloca o nome e guarda. Depois a terceira nota é a bimestral. Feita com caneta azul ou preta. Coloca o nome. Você vai grampear o primeiro, o segundo e o terceiro trabalho. Primeiro, o segundo trabalho e o terceiro, que é a bimestral. Você vai grampear e vai levar na escola, na data marcada. Por favor, não mande pela plataforma. Não, leve na escola. Nem plataforma eu tenho, que deu problema geral. Quem coloca as aulas e os vídeos é a coordenadora. Faz essa grande gentileza para mim. Certo? Então, estão orientados, viu? Muito bem. X elevado à quarta potência. Menos 4x ao quadrado mais 3 igual a 0. Observe, são equações do quarto grau. É um polinômio onde você tem o quarto grau, segundo grau, 0 grau, né? Se você for separar, como eu já lhe ensinei no ano passado. O maior grau é o 4. Então são equações do quarto grau. São equações biquadradas. Muito bem. Primeiro procedimento importante. Você vai chamar x elevado à quarta potência, vai substituir. O x à quarta potência será substituído por y ao quadrado. E o x ao quadrado vai ser substituído por y. Onde tem o x elevado à quarta potência, coloque y ao quadrado. Onde tem o x ao quadrado, coloque o y. Então você vai refazer a equação. Como é que fica? Vai ficar aqui y ao quadrado menos 4y mais 3 igual a 0. Observe que do quarto grau já foi para o segundo grau. E vocês já sabem desenvolver. E muito. Mas vamos ao desenvolvimento. Coeficientes numéricos. A, B e o C. Certo? Quem é o A? 1. O B? Menos 4. E o C? O 3. Muito bem. Como vocês sabem, o A, coeficiente numérico do termo ao quadrado. O B, coeficiente numérico do termo elevado à primeira potência, né? E o C é um termo independente, não tem nenhuma variável, que é o 3. Muito bem. Delta, discriminante da equação do segundo grau. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substitui. Delta igual. Quem é o B? Está aqui. Menos 4 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é o A? 1. E o C? 3. Muito bem. Certo? Delta igual. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Logo, quanto é o delta? 4. O delta vale 4. Delta maior que 0. Teremos duas raízes, y1 e y2. E as raízes serão diferentes. Lembre-se, estamos resolvendo a equação do quarto grau.
Só que para chegar às resoluções as respostas, a solução da equação biquadrada, nós temos que passar pela equação de segundo grau. Muito bem. Delta igual a 4, vamos seguir o nosso estudo. Perfeito. Segunda fórmula, y igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. Y igual menos da fórmula, que é o b, menos 4, mais ou menos o delta, que é o 4, sobre 2 vezes o a, que é o 1. Muito bem. Y igual menos com menos, mais 4, mais ou menos a raiz quadrada do 4, 2. E 2 vezes 1, 2. Você sabe que para tirar parênteses, a regra da multiplicação e divisão, que diz que menos com menos dá mais. Muito bem. Primeiro y. O primeiro, 4 mais 2 dividido por 2. 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3. Primeiro y vale 3. O delta aqui é positivo, maior que zero, então vai ter duas soluções. A primeira já tem 3. Segunda, 4 menos 2 dividido por 2. 4 menos 2, 2 dividido por 2, 1. Quais são as soluções da equação do segundo grau? Do segundo grau, 3 e 1, dessa aqui. Mas nós não estamos resolvendo essa. O foco é essa aqui. Só que para resolver essa, passa por essa. Certo? Muito bem. 3 e 1. Olha a condição de resolução que eu te falei no começo da explicação. Quem é o x ao quadrado? É y. Aqui você esquece. Porque quem é esse aqui? É o y e o y. Quem é y? É x ao quadrado. Então, x ao quadrado igual a y. X ao quadrado igual. Primeiro y vale 3. X igual. Como o expoente aqui é par, fica mais ou menos raiz quadrada do 3. Tudo isso aqui eu já lhe expliquei, certo? Em aulas anteriores. Então, primeiro x dessa equação, qual é? Raiz quadrada de 3 e menos raiz quadrada de 3. Tem outro y, tem x ao quadrado igual a y. X ao quadrado igual. Cadê o outro? 1. Aqui, ó. 1. X igual. Expoente par, então mais ou menos raiz quadrada do 1. Quanto é a raiz quadrada do 1? 1. Olha aí. Quais são os valores do x nessa equação? O valor do x aqui são 4 valores. Menos raiz de 3. Raiz de 3. Ou para colocar em ordem crescente. Ordem crescente, direitinho. Primeiro, menos raiz de 3. Depois, menos 1. Depois, 1. E por último, raiz quadrada de 3. Então, solução, eu vou abrir aqui. Vou fechar assim, tá? Pronto. Solução. Temos menos raiz quadrada de 3. Depois nós temos o menos 1. Depois nós temos o 1 e a raiz quadrada de 3. Essa equação biquadrada, ela tem 4 valores. Esse x e esse vale esses 4 valores. Substituindo esse x e esse por esse valor, por esse ou esse, a equação aqui dá zero. Então, essa equação, pessoal, são equações do 4º grau. Vocês já aprenderam a equação do 2º grau, já aprenderam a equação irracional, e agora eu estou lhe passando a equação biquadrada, que exige alguns conhecimentos de aulas que eu já dei aos senhores e às senhoras. Equação biquadrada, equação do 4º grau. Deus abençoe.